Muito bem-vindos a mais uma aula introdutória sobre comunicação móvel celular. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, e este conteúdo está baseado no livro Comunicação Móvel Celular, da editora Elsevier, em que escrevi em coautoria com os colegas professores da UFC, Tarcísio Maciel, Walter Freitas Júnior e Yuri Silva. Nesta aula falaremos do conceito de célula. Por que o sistema de comunicação móvel é dito celular e algumas funções que decorrem da utilização desse conceito na estrutura do sistema de comunicação móvel. Bom, nós falamos da cadeia de transmissão digital agora há pouco, falamos da unidade de potência, então nós estamos falando da capacidade de transmissão de sinal, estamos tentando resolver, por exemplo, o problema de cobertura, com a disponibilização de sinal através do enlace de rádio. O problema de capacidade, como é que a gente resolve o problema de capacidade? Obviamente existem muitas formas, mas na sua origem, a questão da telefonia celular resolveu o problema da capacidade usando o conceito de célula, que eu já apresentei antes, ou seja, dividir uma grande área de cobertura em áreas menores, cada área dessa menor servida por uma estação rádio-base chamada de célula, a área de cobertura de uma estação rádio-base chamada de célula. E aí, mas qual é exatamente o sentido de fazer essa divisão de uma área geográfica maior em áreas menores, cada uma delas cobertas por uma estação rádio-base? É isso que a gente vê nesse slide. A ideia aqui idealizada na forma de hexágonos, tá? Isso é uma idealização matemática que nos ajuda a compreender e modelar matematicamente o funcionamento e a capacidade dos sistemas de comunicação móvel celular. Então, cada célula é um hexágono. Você pode imaginar que no centro desse hexágono existe uma estação rádio-base, uma antena que provê a cobertura da área daquele hexágono. O que os engenheiros lá atrás, há muitos anos, meados do século XX, pensaram de forma muito correta é que se você criasse uma espécie de regra, de mapa, assinalamento de frequências associado a uma espécie de regra de identificação da célula, nós teríamos um padrão de repetição dessas células. Tá? Então vocês estão vendo aqui que as células estão numeradas e há uma regra, uma formação da distribuição do identificador da célula. Então, a célula que está numerada como número 1, ela aparece aqui, por exemplo, nessa primeira figura do lado esquerdo, com um certo padrão de localização. Célula número 2, célula número 3, e de uma maneira regular e homogênea. Se você prestar bem atenção, o que nós fizemos aqui nesse caso foi criar o que a gente chama de um agrupamento, ou cluster, Esse agrupamento aqui está ilustrado por essa linha preta mais cheia. Ele, então, é uma espécie de unidade básica de repetição da distribuição do mapeamento e da enumeração das células. Então, esse cluster, que eu vou aqui circular para a gente poder entender um pouco melhor, aqui, esse cluster aqui, células 1, 2, 3, você vai observar que ele se repete como uma espécie de um carimbo, Aí ele se repete aqui também. Tá? E assim por diante. Tá? Você como se fosse carimbando, com 1, 2, 3 nessa posição, e você vai então preenchendo todo o espaço geográfico com essa repetição desse padrão de agrupamentos, que a gente chama também de padrão de reuso. Mas por que padrão de reuso? Porque as células que estão com o mesmo número, numeradas da mesma forma, elas reutilizam as mesmas frequências, os mesmos canais, a mesma banda, os mesmos recursos. Essa é a ideia do reuso, no caso do reuso de frequência, para a gente ficar no recurso de rádio mais clássico, mais básico, a banda. Então, se você tiver, 300 MHz de banda, nós vamos dividir esses 300 MHz em 3 pedaços de 100 MHz. Tá? Então, a célula 1 pega 100 MHz, por exemplo, a célula 2 pega a segunda fatia de 100 e a célula 3 pega a terceira fatia de 100. Se essa é a sua banda total, cada célula tem 100 MHz e a banda total disponível para a operadora é de 300 MHz. Esses mesmos 100 MHz são repetidos nessa célula aqui. Assim como a segunda fatia de 100 MHz também é repetida em todas as células que têm
a numeração número 2 e assim por diante. Então, você tinha 100 MHz, mas na verdade esses 100 MHz estão sendo repetidos. Por exemplo, nessa figura aqui, nós temos um total de 5 células numeradas com o número 1. Desculpa, 7 células numeradas com o número 1. Né? E a mesma coisa, são 7 células numeradas com o número 2 e 7 células numeradas com o número 3. Tá? Então, embora a gente tenha 300 MHz, existem 7 agrupamentos de 3 células, um total de 21 células. Esses 300 MHz, então, eles são reutilizados em cada agrupamento, com aquela divisão que já foi falada. 100 MHz, os primeiros 100 MHz são sempre repetidos nas células que estão numeradas com o número 1. Né? Segunda fatia de 100 MHz nas células numeradas com o número 2 e a terceira fatia com as células numeradas com o número 3. Então são ao todo 7 agrupamentos, se você contar direitinho aí. E, portanto, nós estamos nessa área geral de cobertura aqui global, só dando um exemplo inicial aqui, né? Nessa área global aqui, com essas 21 células, nós estamos, na verdade, usando 2100 MHz. Só que, pelo padrão de repetição, na verdade, eu só estou ocupando 300. E aí é onde tem exatamente a mágica da comunicação móvel celular. Quer dizer, quando se pensou no conceito de célula, se pensou nesse conceito de reuso de frequência. Então eu tenho 300 MHz, repito a utilização desses 300 MHz, no caso dessa figura em 7 grupos, e portanto é como se eu tivesse uma capacidade de 2100 MHz ao todo, por conta da repetição. Ora, isso é uma coisa maravilhosa, porque banda é algo restrito, caro, complexo de conseguir junto a agências de regulação, etc. Se eu tenho um modo, então, de replicar a utilização das frequências, né? Puxa, isso é muito bom. Veja, por exemplo, numa transmissão de rádio FM em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, se você pegar uma emissora, ela tem, na verdade, toda a região de Fortaleza e toda a região metropolitana, aquela frequência daquela emissora está bloqueada para aquela emissora. Então, se tem uma emissora em 100.9 MHz, toda uma região muito grande, em torno da cidade de Fortaleza, na região metropolitana, aquela emissora detém aquela frequência. Então, nenhuma outra emissora pode utilizar por questões de interferência. Esse é digamos assim, quando se usam antenas de grande potência para grandes áreas de cobertura, você obviamente vai ter que abrir mão desse conceito do reuso de frequência. Mas quando se usam as células que têm áreas de cobertura mais restritas, cria-se a possibilidade dessa repetição. Mas aí você pode perguntar, mas professor, sabemos que em engenharia não há almoço de graça. Algum preço deve ser pago, porque eu não posso simplesmente estar recriando o espectro, reutilizando o espectro. Será que não há nenhum preço a pagar por isso? Né? Antes de falar desse preço a pagar, observe que nós podemos fazer diferentes níveis de agrupamento. Aqui com 3, aqui com 4. Aqui é o agrupamento com 4 células. Que vocês estão vendo aqui, ó. Que ele é replicado várias vezes também, tá certo? E aqui nós temos o agrupamento com 7 células, que também é replicado nessa figura várias vezes. O princípio é o mesmo. Nós vamos replicar o grupo. Dentro do grupo, a banda disponível é repartida entre as células. Entre os grupos, a banda disponível é reutilizada. Tá certo? Qual é o compromisso que está envolvido aqui nessa questão aqui desse padrão, que é esse N grande, vamos chamar de fator de reuso, ou fator do padrão de reuso, né? Observe que agrupamentos menores implicam em células, que eu vou chamar de cocélulas, as células que têm a mesma numeração e que, portanto, utilizam os mesmos recursos de rádio, os mesmos canais em frequência, por exemplo. Essas cocélulas
são as células que têm o mesmo número aqui de identificação e que, portanto, repito, utilizam as mesmas frequências, elas estão mais próximas. A gente está indicando aqui através de D maiúsculo que a gente chama de distância de reuso. Então, é a distância entre duas células vizinhas que têm o mesmo conjunto de canais. Então, duas células mais próximas que reusam os mesmos canais. Então, aqui você tem essa distância, inclusive, ela é fixa para um padrão de reuso nessas condições que estão mostradas aqui, né? Ela está aqui repetida e ela está aqui repetida também para o padrão de reuso com fator 7. Né? O que a gente pode mostrar é que existe uma relação entre essa distância de reuso e o padrão de reuso, que é uma proporcionalidade. Tá certo? Quanto maior a distância de reuso, quanto maior o fator de reuso, maior a distância de reuso. Então, num padrão de 3, um agrupamento formado por 3 células, essa distância ela é menor do que num padrão de repetição com o fator de reuso 7. Ou seja, essas duas células aqui, elas estão numa distância entre si, uma distância física maior, embora não possa nos parecer visualmente aí com facilidade na figura, mas é possível mostrar matematicamente que aquelas duas células lá que estão nos agrupamentos de 7 células, partindo do princípio que os hexágonos têm o mesmo tamanho, o mesmo raio, essas duas células aqui estão mais próximas do que essas duas células aqui. Tá? O que é que isso significa? Fundamentalmente. E aí é onde chega-se na questão do preço a pagar. Existe um preço a pagar que se chama interferência. Sempre que nós reutilizamos frequências para transmitir sinais distintos, há interferência. A questão é a intensidade da interferência. Né? Evidentemente que, por exemplo, voltando a falar da rádio FM, a rádio FM em Fortaleza, que opera na frequência, por exemplo, de 100.9, provavelmente, digamos, em Natal, a 600 km de distância, não há nenhum problema da Anatel ter liberado uma outra emissora de FM nessa mesma frequência em Natal. Por quê? Porque há uma distância tão grande, a atenuação de sinal é tão grande entre essas duas capitais, que não existe risco prático de que a emissora de FM em Natal interfira com a emissora de FM em Fortaleza, embora elas operem na mesma frequência. Tá? Já isso não poderia ser verdadeiro se nós estivéssemos falando de um município próximo aqui, sei lá, Horizonte, por exemplo, aqui próximo a Fortaleza. Né? Aí existe um cálculo que é feito dessa distância que garante uma operação sem interferência entre as emissoras, por exemplo, de FM, para dar um exemplo de uma coisa palpável e concreta que todos nós, como ouvintes de rádio, né, percebemos. Então, esse cálculo também é feito aqui, só que é feito numa escala muito menor. As células não são tão grandes, né? Elas são células da ordem de centenas de metros a alguns poucos quilômetros. Tipicamente são esses os valores que se usam em telefonia móvel. Né? Então, a questão é, essa distância aqui que está, por exemplo, mostrada aqui para o padrão de reuso 3, ela é suficiente para que os sinais transmitidos nessa célula aqui não interfiram de forma substancial com os sinais transmitidos nessa outra célula? Se você chegar à conclusão, através de cálculos e análises matemáticas, que essa distância é muito pequena, que há muita interferência ainda, você sobe o padrão de reuso para o n igual a 4. Aí você vai ver, a distância aqui aumenta. Você faz esse cálculo novamente. Se for suficiente, você usa o padrão n igual a 4. Se não, você sobe o padrão de reuso de novo, né, e diz, opa, aqui com o n igual a 7 a distância aumentou um pouco mais e aqui o nível de interferência entre as células 1, vamos chamar aqui de 1A e 1B aqui, caiu a ponto de não prejudicar a qualidade do sistema. E aí você, então vamos fazer um projeto usando esse padrão de reuso. O algoritmo aqui é muito simples. Você vai querer o menor fator de reuso que permita uma distância suficiente para que a interferência não prejudique a qualidade do serviço.
Por que o menor fator de reuso, professor? Porque, como você está vendo, dentro do agrupamento, nós dividimos a banda. Então, se você tem 100 MHz, de novo, voltando para esse caso, suponha que você tenha 100 MHz. Cada célula aqui pega, digamos que você tenha 300 MHz, como eu falei no começo aqui do exemplo. Então, cada uma dessas 3 células, obviamente, terá uma fatia de 100 MHz. Né? Já aqui, esses mesmos 300 MHz serão divididos por 4 células. Então, cada célula terá 75 MHz de banda. E um valor aqui será ainda menor. Será 300 dividido por 7. Né? Talvez um pouco mais de 40 MHz de banda por célula. Então, o que você está observando é que o fator de reuso, conforme ele aumenta, nós temos um maior distanciamento das cocélulas, o que favorece a redução da interferência e favorece um serviço de melhor qualidade. Isso pode ser uma transmissão de voz mais limpa, com menos interrupções, e com certeza vai ser uma taxa de transmissão mais elevada, porque a interferência ela dificulta a demodulação correta, introduz erros na transmissão e, portanto, diminui a capacidade do enlace de rádio efetiva ou com mais erros ou com uma modulação adaptativa que vai ser reduzida a quantidade de bits por símbolo, lembram? Para que se acomode a um padrão de erro que exige mais robustez da modulação. Seja como for, essa capacidade de um enlace de rádio aqui tende a ser maior do que aqui. Porque aqui nós temos mais interferência, aqui nós temos menos interferência. Porém, eu conseguirei acomodar, em tese, mais usuários aqui. Porque eu vou ter 100 MHz em cada célula. Então, se você tem uma célula que tem 1 km², você tem 100 MHz por km². Aqui você vai ter 75 MHz e aqui você vai ter pouco mais de 40 MHz. Então, a capacidade total por unidade de área está diminuindo. Embora você possa, em tese, ter um sinal mais limpo aqui, com menos interferência. Tá? Esses compromissos, eles precisam ser estudados a fundo. Nós não estamos aqui em condição de fazer esse estudo. Se vocês lembrarem bem da equação de Shannon, né? Quais são os fatores que influenciam a equação de Shannon? Você vai ter a banda e você vai ter uma coisa chamada razão sinal ruído. São esses exatamente os dois fatores que estão em jogo aqui. A razão sinal ruído, que a gente pode também extrapolar para pensar em razão sinal interferência, melhora aqui. Com um fator de reuso maior, a razão sinal ruído melhora. Mas a banda por célula diminui. Então você tem um compromisso. Né? E acontece o contrário aqui com o padrão de reuso menor. A banda por célula aumenta, a razão sinal interferência piora. O que é que vai prevalecer? Aí nós temos que entrar na engenharia. Aí nós temos que fazer cálculos, nós temos que analisar qual é o serviço que está em jogo. Nós estamos falando de um serviço de voz que tem uma razão sinal ruído de limite, a partir da qual nós temos uma garantia de qualidade, uma inteligibilidade, ou nós estamos falando de um serviço elástico que permite que a gente tenha uma taxa de transmissão que flutue bastante. Se for para vídeo, ela precisa ser maior. Se for para uma transmissão de texto, obviamente você não precisa de tanta largura de banda. Né? Então, como você observa, nós precisamos. É mais interessante ter uma quantidade grande de enlaces, ou seja, muitos usuários com uma quantidade de banda por usuário menor, ou nós gostaríamos de ter menos usuários com muita largura de banda individual. Você, por exemplo, está servindo residências. É uma coisa. Existe hoje a possibilidade de você servir residências usando a tecnologia 5G como se fosse um serviço de banda larga fixa. Então você precisa de muita capacidade porque aquela residência vai dividir a banda. É diferente de um usuário com um smartphone na rua. Então, veja,
esse slide é para dar uma ideia dos fundamentos, dos trade-offs fundamentais que nós vamos enfrentar no design do sistema. Tá? Mas é importante observar que nós precisaremos fazer cálculos, precisaremos fazer simulações, na verdade, além de cálculos, simulações também computacionais, e tudo isso será complementado também com a experiência prática em campo dos sistemas reais, conforme eles operam e coletam também estatísticas sobre o seu desempenho. Mas é importante entender que há esse compromisso. O layout celular, o reuso de frequência, é uma solução que permite graus de liberdade ao engenheiro para projetar a rede celular, privilegiando mais a capacidade, a qualidade, buscando sempre, obviamente, não vamos querer o santo graal aí, que seria a situação de alta capacidade com alta qualidade. É onde nós vamos buscar soluções sofisticadas de planejamento e de gerenciamento de recursos de rádio para alcançar esse resultado. Bom, o modelo hexagonal que nós mostramos no slide anterior e que está apresentado aqui do lado esquerdo desse slide, ele é uma idealização, ele é uma modelagem inclusive matemática, geométrica, que permite com que a gente faça estudos teóricos, estudos de simulação computacional, e que permitem que a gente faça previsões do comportamento do sistema móvel. Na verdade, na realidade, evidentemente que as células não são hexagonais, evidentemente que a distância, né, entre duas células não é constante. Você provavelmente, aluno, aluna, pode imaginar que regiões em que a densidade demográfica é alta, em que a quantidade de assinantes tem uma concentração grande por quilômetro quadrado de assinantes, em locais específicos, um shopping center, por exemplo, que agrega um número grande de pessoas no fim de semana, a demanda de tráfego concentra. E aí uma estação rádio base só não consegue dar conta. Então, nessas regiões de alta demanda de tráfego, a densidade de estações rádio base por unidade de área também aumenta. Em outras palavras, a área de cada célula é menor. É o que a gente chama de densificação. Densificação, o adensamento de estações rádio base proporcional à concentração de usuários, de maneira que você divide a carga, a demanda de tráfego, em um número maior de estações base. Aqui no meio a gente tem um esquemático, isso aqui é a cidade de Fortaleza, delimitada no perímetro da cidade de Fortaleza, e aqui tem a distribuição das estações base de uma operadora, um determinado ano. E você observa que existe uma variação grande da densidade das estações base, né? Então, por exemplo, essa região aqui, por exemplo, tem uma densidade bem maior, por exemplo, do que essa daqui, por exemplo. Essa região aqui vocês vão reconhecer, a região do centro de Fortaleza, o centro comercial, região de bairros de alta renda e que estão também shopping centers, né? Então, pelo planejamento da operadora, ela entendeu que essa região aqui é onde ela tem mais clientes, onde tem mais demanda. Isso pode ser feito tanto a priori, ou seja, no momento que a operadora está chegando na cidade, que ela vai fazer um levantamento dessa demanda, então ela faz previsões dessa demanda e ela já começa a rede, já instala a rede, instala as estações base com base nessa previsão de demanda. Mas também ao longo da operação da rede móvel, as estações base elas têm também mecanismos de enviar dados de diagnóstico, se está havendo uma sobrecarga. A operadora tem como centralizar esses dados e a partir da própria operação do sistema, observar as regiões que estão subdimensionadas e aí complementar a cobertura, complementar a capacidade naquelas regiões, né? Seja como for, você observa aí que tem essa diferença grande, né, de densidade
que é proporcional à demanda. Tá certo? Se a gente fosse fazer então uma aproximação assim, ainda relativamente grosseira do tamanho das células, a gente poderia utilizar uma técnica que a gente chama de diagrama de Voronoi, em que basicamente a gente faz cria polígonos com base na distância do locus de pontos que tem menor distância para um determinado centroide, que no caso são as localizações das estações base. Tá? Vocês podem pesquisar depois um pouco mais, é uma técnica simples, que simplesmente permite que a gente crie fronteiras poligonais em torno das estações base na proporção da distância entre as células vizinhas. Então, se a gente aplicasse esse método aqui, numa região, por exemplo, como essa, você observa que as células já apresentam tamanhos diferentes, né? Algumas são menores, são pequenas, como essa daqui, ó, por exemplo, né? Aqui é uma célula de menor tamanho, né? Algumas são maiores, tá certo? E assim a gente tem um sistema mais... Se nós usássemos esse modelo aqui do lado direito, a gente já estaria usando um modelo um pouco mais realista, né? No sentido de que provavelmente as fronteiras das células elas variam bastante. Claro que aqui ainda não estão colocados aspectos de propagação, que nós vamos ver na sequência aqui dessa nossa introdução, que vão tornar essas fronteiras ainda menos regulares, né? Mais aleatórias, né? De qualquer maneira, é uma ilustração de que nós temos modelos, e essa é uma questão geral da engenharia. Nós trabalhamos na engenharia. Engenharia, obviamente, é uma aplicação da ciência para problemas relevantes da sociedade. Então, evidentemente que a gente precisa, sempre num primeiro estágio, né, quando nós vamos começar a estudar um problema, fazer um modelo matemático. O modelo matemático ele pode ser mais simples ou mais complexo. Normalmente, você vai tentar encontrar um equilíbrio, porque a complexidade do modelo significaria tentar incluir uma descrição matemática de todos os fenômenos relevantes, todas as variáveis, todos os processos aleatórios, todas as leis de formação, e obviamente que isso vai se tornando muito complexo, muito difícil primeiro de modelar matematicamente, né? E depois, mesmo que você utilize a simulação computacional, pode ser que seja muito complexo para simular. Então sempre vai ter algum grau de simplificação. Esse grau de simplificação vai ter resultados, obviamente, que também, né, vão representar limitações dessa simplificação. Mas depende também do grau de precisão que você quer obter. Então o estudo usando o modelo hexagonal aqui, né, que a gente está destacando, ele tem a vantagem da simplicidade, ele tem a vantagem de permitir você encontrar alguns, digamos assim, estabelecer o relacionamento entre algumas variáveis, como capacidade, qualidade, cobertura, interferência, né? E ele permite, portanto, você ter uma ideia de leis gerais de comportamento da relação entre essas variáveis, mas evidentemente que ele não vai ser um modelo utilizado, por exemplo, para fazer a previsão real da capacidade de uma rede móvel. Para isso, nós vamos precisar começar a trabalhar algo mais parecido com isso aqui, na verdade, mais sofisticado que isso aqui, ainda mais sofisticado que esse primeiro passo aqui. Para que você possa, por exemplo, fazer uma predição da capacidade de uma rede antes dela ser implantada com base em dados geográficos, dados de demanda, dados de propagação, dados do sistema móvel. Tá? Então depende muito do objetivo do estudo. Um estudo conceitual que busca compreender as relações entre as variáveis, que busca compreender alguns limites de desempenho, o modelo hexagonal é suficiente. Tá? Já uma operadora que está fazendo um estudo de implantação de uma rede móvel prática e precisa calcular o orçamento de estações base, que precisa definir a localização exata, que precisa ter uma ideia de qual a qualidade de serviço que os usuários irão experimentar futuramente, ela vai usar um modelo muito mais sofisticado, muito mais complexo, vai precisar de muito mais engenheiros, horas de engenharia também para alimentar e construir esse modelo, né?
do que o estudo, por exemplo, um estudo acadêmico em que você está, por exemplo, querendo caracterizar o impacto da interferência no desempenho relativo de diferentes perfis geográficos, por exemplo, de propagação. Acho que vocês, né, podem compreender que são modelos de nível de complexidade diferente, que permitem resultados mais rápidos ou mais complexos, mais demorados, e isso vai ser avaliado em função do objetivo do estudo que você está fazendo, se isso vai ser, se é possível adotar um modelo mais simples. Claro que se for possível adotar um modelo mais simples, é sempre mais interessante, né? Mas, sim, como eu estou dizendo, tem situações em que esse modelo mais simples é tão simples que os resultados que eles geram são inúteis para o objetivo daquele problema, daquele estudo. Então isso sempre vai ter que ser avaliado, o nível de complexidade do modelo sempre vai ter que ser casado com o nível de precisão, de expectativa e o tipo de resultado que se está querendo obter ao final do estudo. Falando em tamanho de célula, nesse slide eu apresento uma nomenclatura que é muito comum sobre tamanhos de célula. Existe uma nomenclatura que não tem uma definição muito rígida, e eu peguei aqui da literatura de um fabricante um exemplo que pode ser considerado ilustrativo dessa nomenclatura, que se refere ao tamanho de célula, começando com a macrocélula, que é a célula de maior tamanho, até a femtocélula, que seria uma célula muito pequena, de pequeníssimo tamanho. Então você vê que nessa tabela e na figura ele classifica as células pelo tamanho do raio, o raio da célula, a potência de transmissão da antena, número de usuários e a localização. Então macrocélulas aqui nessa definição dele seriam células a partir de 2 km de raio, com pelo menos 10 watts de potência, mais de 2.000 usuários para ambientes externos, né? A microcélula, isso já cai para 200 metros a 2 km, até 10 watts, de 1 a 10 watts de potência, 100 a 2.000 usuários, ambiente fechado ou aberto. Picocélula seria de 100 a 200 metros e a femtocélula seria uma célula quase que, digamos, como uma célula de Wi-Fi, né? A sua residência ali, coisa ali de 10 metros, 20 metros, né? Ele até estende um pouquinho até 100 metros, de 1 a 30 usuários em ambiente fechado. Tá? Essa é uma nomenclatura, importante ter em mente que a literatura se refere a esse é um sistema macrocelular, um sistema microcelular, e embora não haja uma definição, como eu disse, fechada, isso aqui é uma definição desse fabricante que fez essa classificação, que eu achei interessante, mas obviamente que tem pessoas, tem empresas, autores que chamam macrocélula a partir de 1 km, por exemplo, né? Então isso varia um pouco, mas é interessante que os estudantes tenham essa noção dessa nomenclatura, porque ela aparece bastante na literatura. Claro que uma discussão também, um outro termo que apareceu é small cells, que é um termo um pouquinho mais genérico, mais frouxo, né, que busca se opor à ideia de macrocélula de uma forma mais geral. E a small cells capturaria coisas aí que poderiam ser chamadas de picocélula, de femtocélula, um pouco mais variado, mas normalmente se referem a células bem menores que as macrocélulas. Isso foi um termo que ganhou muita conotação, muita força nos últimos anos com o 5G. Para fazer um contraste, que o 5G nós teríamos muitas células de pequeno tamanho, em comparação com os sistemas atuais 4G, 3G, 2G, que são sistemas mais tradicionais, mais orientados a células grandes, macrocélulas. Há um motivo também para ter esse foco em células de pequeno tamanho, no caso dos sistemas 5G, que é o uso de ondas milimétricas, são frequências mais altas, que naturalmente têm um alcance mais reduzido, mas com alta capacidade. Essa é uma outra discussão sobre faixas de frequência e a relação entre cobertura e capacidade. Mas vale comentar que no 5G existem várias faixas de frequência possíveis, inclusive as atuais tradicionais, mas também faixas na ordem de 30 a 60 GHz, são bandas de frequência chamadas de ondas milimétricas, portanto uma faixa de frequência bem mais elevada. E nessas faixas de frequência você tem
uma atenuação de sinal mais forte, portanto, naturalmente a célula é de menor tamanho. Por outro lado, as capacidades são muito elevadas, porque você tem uma largura de banda disponível também proporcionalmente muito grande nessas faixas mais elevadas. E aí se convencionou chamar no 5G essas células baseadas em ondas milimétricas de small cells, né? Então é um outro termo que apareceu nos últimos anos, pouco mais abrangente, não tão fixo, né, assim, tão preciso, né, mas que se coloca em oposição às macrocélulas. Para fechar essa aula introdutória geral, eu queria falar um pouco sobre sinalização, né? Sinalização é tudo aquilo que ocorre no plano que nós chamamos de plano de controle. A gente poderia dizer que os sistemas celulares eles têm dois planos. E aqui eu estou falando do plano geométrico mesmo. Imagina dois planos paralelos disjuntos, né? Um plano é o de usuário, é onde trafegam os dados dos usuários. O plano de usuário é aquilo que nós, usuários, utilizamos. Os canais que trafegam dados, trafegam nosso tráfego, os nossos vídeos, etc. O plano de controle, você não imagina um plano paralelo separado, ele é paralelo e complementar. O plano de controle é onde corre a sinalização. São todos os sinais de controle da rede móvel, que mantém a rede funcionando de forma transparente para o usuário. Tá certo? Então, quando o seu celular, por exemplo, está em stand-by, quando ele não está operando, trafegando dados, nenhum dado, por exemplo, útil para o usuário, ele normalmente está, a gente chama, acampado numa estação rádio base, trocando algumas informações de controle periodicamente para manter o rastreamento, né, desse usuário. Outro exemplo clássico, né, de sinalização intensa é o handover, e é o que eu vou falar um pouco nesse slide aqui. Como é que se dá o fluxo de sinais para a realização de um handover? Né? Então vamos imaginar aqui esse usuário aqui que está se deslocando aqui para o lado direito, né, se afastando dessa base A, estação rádio base A, vamos chamar assim, e se aproximando de uma estação rádio base B. Então ele tem uma conexão ativa com essa estação rádio base A aqui. A estação rádio base A está sob o controlador BSC1, tá? E a estação rádio base B está sob o controlador BSC2. E ambos estão conectados à central de comutação móvel. Tá? Aqui a PSTN, que é a rede de telefonia fixa, que poderia ser interpretada também como a internet. Nesse exemplo aqui não é relevante, porque nós vamos ter sinais trafegando apenas aqui, nesse plano para baixo aqui. É onde os sinais vão trafegar, os sinais de controle vão trafegar. Então, o usuário mantém uma conexão com essa estação rádio base A enquanto se desloca em direção à estação rádio base B. Né? Veja, uma das sinalizações que vai ocorrer de maneira mais ou menos constante é a medição, o monitoramento da força desse sinal aqui, né? Desse enlace. O enlace do usuário para a estação rádio base A. Certo? Em algum momento esse sinal enfraquece. Né? E aí, tanto a estação base, o controlador ou o próprio terminal pode disparar o procedimento de handover. Isso depende um pouco da implementação e da forma como a força desse sinal é monitorado. Né? E em algum momento, então, essa informação chega aqui, então a gente pode dizer também que tem uma seta que vai nessa direção para a central de comutação, no sentido de informar a central de que há necessidade de um handover para esse terminal. Né? Então a decisão ocorre aqui. Qual é a decisão? Qual a nova estação rádio base que deve receber essa chamada, supondo uma chamada em andamento, uma conexão em andamento? Né? Por quê? Porque nesse exemplo aqui, a central de comutação móvel tem as informações de todas as estações base da região. Então ela tem elementos para tomar essa decisão. Certo? Então ela toma a decisão e, portanto, informa através da BSC1 e da estação rádio base 1, né? Ela informa
o usuário que deve fazer um chaveamento para a estação rádio base B e também informa a estação rádio base B de que deve receber uma chamada do terminal, desse terminal de usuário. A estação rádio base B faz algumas medidas preliminares para fazer uma alocação de canal. Isso tudo com a chamada aqui em andamento, ainda conectada à estação rádio base A. Isso tem que ser feito, portanto, com uma certa antecedência para que não haja queda da chamada. Em um determinado momento, então, essa conexão aqui é desfeita e essa conexão aqui é estabelecida. Tá certo? Tanto o terminal móvel como a estação rádio base A como a estação rádio base B são coordenados, são informados dos parâmetros e da situação e das ações que devem ser tomadas para que seja desmanchada essa conexão e seja estabelecida essa outra conexão. Lembrando que isso durante uma chamada, uma conexão. Então você está fazendo um download, você está assistindo um filme, você está numa chamada de voz e está se movimentando. Isso tudo tem que ocorrer de forma transparente, sem interrupção da sua chamada, da sua conexão. Esse é o padrão ouro do handover. O usuário não percebe nada. Não há degradação da qualidade. Tudo isso ocorre de forma paralela no plano de controle. O plano de usuário, então, o tráfego está correndo. Claro que você deve estar percebendo, mas professor, tem algum momento que essas coisas se encontram. Muito rapidamente, porque a ideia é que essa desconexão aqui seja feita praticamente de forma simultânea, ou até mesmo em alguns casos, de forma mais sofisticada, é possível até estabelecer essa conexão com a estação rádio base B antes mesmo de desmanchar a conexão com a estação rádio base A. Se for possível fazer isso, obviamente que é melhor. É uma coisa que nós chamamos de multiconectividade. Aí você tem uma situação ainda mais sofisticada, em que a chance, né, de haver alguma interrupção, alguma degradação da qualidade é muito menor. Para dar um exemplo um pouquinho mais detalhado dessa questão do handover, o que está acontecendo ali? Então, o terminal está se movimentando ao longo do tempo, né, e o sinal, que nós chamamos de Received Signal Strength Indicator, que é um indicador de força de sinal aqui, por exemplo, em unidade dBm, potência, né? A força de sinal da RB atual, que era a RBA, está enfraquecendo, né? Então, o sistema lá ele tem um limiar para iniciar o handover e existe um limiar mínimo de recepção de sinal. Imagina que esse limiar mínimo de recepção de sinal aqui ele é uma espécie de piso que não pode ser alcançado. Né? Se o sinal chegar, se a força de sinal encostar nesse piso, a conexão será interrompida, porque não é possível mais manter uma demodulação livre de erros. O ruído fica proporcionalmente muito forte. Então nós não podemos alcançar esse limiar. O handover tem que ser feito antes do sinal da estação rádio base atual alcançar esse limiar. Né? Então, o que é que as operadoras fazem? O que é que os equipamentos de rádio fazem, na verdade? Eles definem um outro limiar, que é o limiar para iniciar o handoff, ou handover. Então, veja, no momento que o sinal do usuário, do terminal móvel, cruzou esse limiar, o processo é disparado. O processo é disparado. Né? Claro, o processo leva um certo tempo aqui, né? Como vocês estão observando aqui, tem um certo intervalo de tempo aqui, T, né? Para executar. O que é esse intervalo de tempo? É exatamente aquela sinalização que precisa fluir entre os entes da rede que estão envolvidos. No caso ali daquele exemplo anterior, você tinha a própria estação rádio base, você tem o terminal, a estação base atual, o controlador de rede, a central de comutação móvel, o controlador de rede 1, controlador de rede 2 e a estação rádio base B. Esses elementos eles precisam se comunicar para que haja a transferência da chamada em andamento. Por isso que há um tempo aqui, né, de processamento. Até que é feito o chaveamento aqui e a nova herb entra em ação. Né? Então qual é a engenharia que está envolvida ali no handover? Qual é o trade-off que está envolvido? Né, basicamente.
O grau de liberdade que você tem é esse limiar aqui, como engenheiro. Você pode estabelecer esse limiar mais alto ou mais baixo, né? Observe que se você colocasse esse limiar aqui um pouco mais baixo, o que é que ia acontecer? Você ia adiar o início, né? Se o ponto de iniciação fosse esse aqui, ó, né? É claro que você ia adiar o início do handover. Porém, você ia ter um delta aqui de segurança para o piso de ruído, limiar mínimo de recepção, muito menor. Então, dependendo desse tempo grande, T grande aqui que você precise, possivelmente, né, houvesse aqui um encontro aqui do sinal com o piso de ruído e a chamada cairia. Então você precisa, por isso que nesse exemplo, um exemplo bem simples, né, o limiar subiu um pouquinho para dar mais garantia, um tempo maior de execução do handoff. Claro que com esse limiar mais alto você tem mais handoffs, né, porque os handoffs vão ocorrer com sinais relativamente mais fortes. Se você baixasse o limiar aqui, você diminuiu o número de handoffs, porque você ia esperar o sinal enfraquecer mais. Porém, você ia aumentar o risco da queda de conexão. E o handoff ele é interessante, mas ele realmente só precisa ser feito quando o sinal estiver realmente enfraquecido. Então, tem aqui esse delta, que é essa diferença aqui entre o limiar mínimo e o limiar de iniciação de handoff, ele é um parâmetro de ajuste para um compromisso entre o número de handoffs que podem acontecer, né, e o número de conexões derrubadas ou prejudicadas porque o handoff não ocorreu a tempo. Você não quer que ocorram muitos handoffs, porque esse é um procedimento que consome muita sinalização, né? Mas você obviamente também não quer que ocorram queda de chamadas por sinal fraco. Então esse delta é o parâmetro que vai ser ajustado, e isso aí obviamente que vai ter, inclusive a própria velocidade do terminal móvel, né? Vai variar bastante, vai ter um impacto. Então você talvez faça aqui um projeto pensando no pior caso, né? Uma velocidade alta, né? Já que nessa velocidade alta esse tempo aqui, quer dizer, a inclinação dessa curva, digamos assim, vai ser maior. O sinal vai estar caindo mais rapidamente por conta da velocidade de afastamento da estação radiobase atual. Né? Então, para vocês terem uma ideia de que a sinalização, isso aqui é um exemplo de um procedimento, existem outros procedimentos de sinalização, aquele procedimento de medição da força do sinal, de monitoramento da força do sinal, a gente pode considerar também, é um procedimento do plano de controle. Então, o plano de controle tem todas essas informações que estão ocorrendo em paralelo com a transmissão de dados úteis do usuário. O plano de controle, na verdade, ele sustenta o plano de dados. Se o plano de controle não estiver funcionando bem, as consequências no plano de usuário vão se manifestar. Ok?